Olá, estamos no ar com o informativo da Prefeitura Municipal de Novo Xingu e hoje nós vamos tratar de diversos assuntos. Vamos estar conversando com o vice-prefeito Wildor Lindner, ele que vai estar falando sobre obras e também a programação de aniversário do município de Novo Xingu. Vamos estar também com a presença do engenheiro ambiental e sanitarista, que vai estar falando sobre abastecimento de água no município de Novo Xingu. E é claro, vamos trazer avisos gerais para vocês aqui no nosso informativo da Prefeitura Municipal. Vamos iniciando trazendo o aviso que é da Emater, que a Emater está comunicando que estão abertos os pedidos para mudas de árvores frutíferas para implantação ou ampliação de pomar doméstico. Então você passe junto à Emater e vá fazer o seu pedido. Também, a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças comunica a todos que o vencimento da primeira parcela e também da parcela única com desconto do IPTU vence no próximo dia 30 de abril. Então, você que ainda não fez a retirada do seu carnê do IPTU, passe junto à Prefeitura Municipal ou também você pode retirar o boleto para pagamento junto ao site do município no www.novoxingu.rs.gov.br. Você pode retirar lá também. Muito bem, a gente vai começar e iniciar o nosso informativo com uma conversa que tivemos com o engenheiro ambiental e sanitarista falando sobre o abastecimento de água no município de Novo Xingu. Vamos conferir a partir de agora. Estamos aqui com o Eduardo Bretos, ele que é engenheiro ambiental e sanitarista no município de Novo Xingu, e hoje nós vamos falar sobre o abastecimento de água no município de Novo Xingu, um importante assunto. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, muito bom estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante e que é diário nosso. A água é muito importante no nosso dia a dia. Muito bem, nós vamos conversar, trazer uma série de questionamentos para o Eduardo, que vai estar falando, que é uma forma de informar também a nossa comunidade como funciona o abastecimento de água em nosso município. Bem, Eduardo, vamos começar com o primeiro questionamento. Como é feito o abastecimento de água na cidade? Bom, basicamente a gente usa um sistema que é de abastecimento que é por poço artesiano, onde a gente capta água lá do fundo do poço artesiano, lá do aquífero Guarani ou do lençol freático, e abastecemos a cidade toda, tanto rural quanto urbana. Que é composto por 13 poços artesianos, que 2 abastecem a cidade e os outros 11 abastecem o interior. Basicamente, o poço bombeia a água até o encanamento, de lá é levado até um reservatório que fica em um ponto mais alto, seja na linha, seja na comunidade, seja no local ali mesmo, e de lá é distribuído para as residências, que daí chega nas torneiras das casas. Muito bem, importante essa informação já na primeira conversa. Essa água que é subterrânea, ela é segura para o consumo? Sim, em geral ela é muito segura. Claro, tem que tomar cuidado. Como é uma água subterrânea, ela tem bastante itens nela, tem que tomar sempre um monitoramento. Por isso que a gente está em sempre constante monitoramento. Mensalmente eu faço um monitoramento, avalio como é que está a qualidade da água, mas sempre tem que tomar cuidado com essa água. Com toda água temos que tomar cuidado, mas principalmente essa na qual a gente consome. Mas é realizado todo um tratamento nela. Enfim, e como é feito então o controle e também a manutenção desses poços? Mensalmente eu vou em todos os poços e faço o controle, faço análise para ver a qualidade que está o poço. Dependendo de como estiver a qualidade, eu faço a manutenção necessária. Se estiver com uma boa qualidade, não é necessária manutenção. Se estiver com uma qualidade um pouco divergente do natural, é realizada uma manutenção precisa nele. Justamente, bem importante também essa sua colocação com relação então ao controle e à manutenção dos poços. Referente a um relato de algumas pessoas que, principalmente no perímetro urbano, com relação a alguns sólidos na água. O que pode causar e como é possível de resolver talvez também essa questão? Sim, esse é um problema que foi me relatado em alguns locais, não são em todos os locais e é centralizado no perímetro urbano e não é todo o perímetro urbano. Estou fazendo um estudo, um mapeamento junto com a Secretaria da Saúde e junto com as agentes de saúde para mapear os locais e para ir no local exato, fazer o trajeto onde ocorre isso e analisar qual que é o problema preciso, para resolver o problema de uma vez, não ficar tentando tratar coisas desconhecidas.
Mas isso a princípio dá por corrosão ou por alguma infiltração que tem na tubulação. Uma aplicação de um filtro na tubulação posterior ao relógio já resolve bastante o problema, pode não resolver todo o problema, mas ajuda bastante. Mas a princípio o problema está na tubulação e não na qualidade da água em si. Muito bem, é importante também, né, essa informação, né, a gente tem esse relato de sólidos, mas que também não é prejudicial. Não é prejudicial. O grande dano dele é mais em máquinas de produtos aqueles produtos que juntam, acumulam com algum filtro, algum chuveiro, mas não tem problema à saúde. Pelo menos, como falei, mensalmente é enviado para a coordenação da saúde todo o relato da água e a água está em bom parâmetro. Muito bem. E como a população em si pode ajudar na prevenção desse sistema todo de abastecimento de água? Perfeito. A água é um bem muito sensível. Tudo que jogamos em cima do solo, como a gente capta de poço artesiano, que está lá no fundo, tudo que jogamos em cima acaba infiltrando. Seja de produtos químicos, seja de lixo, seja de resíduos, seja de óleos, tudo que jogamos, descartamos de maneira errada, acaba se infiltrando no solo e infiltrando na água. A melhor maneira de ter uma água boa é cuidando do solo acima dela. Essa é a melhor maneira, essa é a maneira de cuidar da água que bebemos. Daí não vai precisar de tratamento, não vai precisar de nada. Se cuidarmos da água, ela vai ser boa. Justamente, é importante esse assunto, bem colocado, né? O cuidado que temos que ter com tudo aquilo que nós deixamos ao solo, né? Como você mesmo falava, óleos, enfim, outras, o que podem ser absorvidos pelo solo e que posterior, então, vão lá para o lençol freático, de onde a gente retira a água também. Então é importante esse cuidado, essa conscientização das pessoas com relação a isso. Tem alguma curiosidade ou algum desafio que o senhor gostaria de destacar nessa nossa conversa? Sim. Por incrível que pareça, o poço artesiano é um meio muito comum de captação de água. Ele grande parte do Brasil utiliza ele, ainda mais no interior, onde a água não chega a grandes abastecimentos de água, não chega a essas grandes empresas, e é feito por poço artesiano, que é uma maneira simples e rápida e prática de fazer. Só que é muito sensível. Como é uma perfuração, como é uma ação agressiva ao solo, agressiva ao ambiente, ele se torna sensível a fatores externos, que seriam jogar contaminantes, seria poluição, seria não tratar bem a natureza. Por isso que é um bem muito perigoso de se manusear de maneira errada. Por isso temos que manter o controle do que fazemos. Continuar mantendo a qualidade, não poluindo, não jogando coisas na natureza, porque infelizmente a água pode um dia, aqui em Novo Xingu não acontece de faltar, mas quando vai usar de maneira errada, ela pode acabar faltando em algum momento. Justamente, é importante, né, a gente preservar a qualidade da água para mantermos aí uma saúde, né, uma qualidade da nossa saúde também. A água é vida. A água é vida, bem lembrado. Então é isso, a gente quer encerrar e é muito bom saber sobre essa questão da água, como ela chega na casa dos consumidores, como é a necessidade dos cuidados que temos que ter. Então acho que tudo isso são informações importantíssimas que a gente traz não somente para a população de Novo Xingu, mas também para a população de toda a região, né? Como você mesmo falava, os poços aqui, né, nos municípios da nossa região, a maioria são os poços subterrâneos, então por isso que é importante todos estarem sabendo sobre isso. Agradecemos a ti e quero que você deixe as suas considerações também, a sua fala final. Muito obrigado pela oportunidade. Lembrando mais uma vez, vamos cuidar da água, preservar principalmente o meio ambiente, todo o nosso entorno, porque se preservar e cuidar nunca vai faltar, nunca vamos ter problema. Muito bem, muito obrigado ao Eduardo, sempre está à disposição para estar conversando com a gente. Está aí uma dica, uma fala muito importante sobre o abastecimento de água e também sobre o nosso meio ambiente. Muito obrigado. Muito bem colocadas as informações do Eduardo sobre o abastecimento de água no município de Novo Xingu e vamos conferir a partir de agora também a conversa que tivemos com o vice-prefeito Ildor, falando sobre então obras que estão em andamento, obras finalizadas e também sobre a programação de aniversário do município de Novo Xingu. Vamos conferir. Estamos aqui com o nosso vice-prefeito Ildor. Hoje vamos conversar com ele falando sobre diversos assuntos, assim como citamos lá no início da programação. Ildor, seja bem-vindo ao nosso informativo. Muito obrigado pela sua presença.
Uma saudação toda especial, toda carinhosa à nossa comunidade xinguense, que nos prestigia sempre. Cumprimentar a todos que ouvem através do canal da Rádio Atlântica, também as pessoas que vão assistir através das redes sociais. É um prazer poder voltar aqui nesse informativo municipal, trazer notícias boas, notícias importantes, notícias de obras que já foram finalizadas e outros que ainda, outros que estão em andamentos e outros que ainda vamos iniciar. Então, é para isso que a gente veio aqui hoje. Muito bem, vamos falar agora, Hildor, começando a nossa conversa de hoje, sobre algumas obras aí que já estão concluídas, especialmente uma obra que é com relação à ponte sobre o Rio Xingu, uma importante obra que levou um período de tempo, mas está aí concluída e pronta para ser usada pela comunidade. É de conhecimento de todos, né, Dilamar, que a ponte ali próximo da Cotrizal, que liga as comunidades aí do Xingu Baixo, em maio do ano passado, em função das enchentes que passamos por aqui, aquela ponte foi levada pelas águas. Então, desde lá se iniciou um processo de reconstrução, encaminhamento junto à Defesa Civil, para que a gente conseguisse o recurso. Na época ainda o prefeito Jaime, junto com o Gélcio, que eram os administradores do município, e uma demanda de que criou muitas críticas na época aí pela demora, tudo é bastante demorado. Mas finalmente fizemos uma obra muito importante, uma ponte muito bem concretada, com batistaca, uma ponte que as pessoas que passam ali hoje vê uma ponte de mão dupla, uma ponte que dá um acesso fácil e que agora finalmente a gente conseguiu entregar então essa obra para a comunidade com a garantia de que essa ponte vai durar muitos anos pela estrutura, por condições da forma que ela foi construída. Então nós acreditamos muito que esse tempo que foi demorado, mas no final o resultado disso tudo foi positivo. Gostaria também de falar de outras obras importantes, que é a questão lá do Taquarussu. Então, também no pavilhão da comunidade do Taquarussu, está em obras lá, né? Finalmente começou a reforma, a ampliação da cozinha, daquela comunidade que era uma demanda já antiga e era uma promessa de que seria feito. Então, finalmente, estão acontecendo as obras lá no Taquarussu Alto. Então, logo, logo, aquela obra será finalizada. Eles têm a festa deles lá em setembro e a gente está dando uma prioridade para que até a festa da comunidade possa ser inaugurada, então, essa obra tão importante que é uma demanda lá da comunidade do Taquarussu Alto. Outra obra também que a gente tem acompanhado, que está indo para os passos finais, outra obra que demorou bastante é a questão do posto de saúde nosso, né? As pessoas que procuram atendimento sabem da demora que foi para realizar a reforma daquela parte do posto, a troca do telhado, um telhado ali que tinha bastante problemas, quando chovia, entrava água e tal. Então, é uma obra que está indo para o final. Deu problema aí com a empresa inicial, que começou lá no início. Outra empresa assumiu e agora, então, está em fase final, que logo, logo, então, também estará aquela parte disponibilizando para o atendimento das pessoas que procuram. Estamos entrando num período agora de inverno, que provavelmente também será um período de chuvarada, e a gente poderá acolher os pacientes do nosso município com mais conforto ali na unidade de saúde. Justamente, Hildor, acho que bem importante já essas três, né, obras aí que tu destacaste com relação à ponte. Também é importante nós destacar para a comunidade que ela foi entregue, mas ainda nos falta a realização, né, da parte de pavimentação do acesso à ponte, mas que também na sequência será realizada, não é, Hildor? Sim, Dilamar. Agora nós estamos então falando do asfalto. A gente tem esse trecho ali da ponte que está sendo feito um aditivo, então para a realização do asfaltamento, nesse trecho onde a ponte ficou um pouco mais alta, teve que ser alterado ali, então está sendo feito esse aditivo então para fazer o asfaltamento ali, e também na Emílio Knack, no final lá embaixo, próximo ali o Rodrigo Dalpiaz, próximo ao Laurício Bitello, também está sendo feito um aditivo.
No ano passado, a chuva, a água, foi sobre o asfalto e danificou bastante aquele trecho. Então, também está sendo feito um aditivo ali. Esses aditivos, então, logo, logo serão feitas essas partes, porque está em andamento aqui no nosso município também pavimentação asfáltica. Agora, da área industrial, onde logo, logo estará entregue essa obra asfáltica, também no loteamento Urano e naquela área onde está sendo construída, onde será construída a creche e também as casas populares ali. Então, foi feita toda a estrutura de canalização de esgoto, toda a canalização de água, a colocação de energia elétrica e agora a fase final, então, que é o asfaltamento em todas essas áreas, para que dê o conforto necessário para as pessoas que depois irão, tanto no industrial, se instalar ali, como as pessoas que irão morar, ou até mesmo as pessoas, os alunos que vão frequentar a creche ali, tenham um conforto de uma situação de ruas asfaltadas, com energia de qualidade, com água potável, com toda a estrutura necessária. Por isso, então, nos próximos dias aí, também, além desse trecho, será realizado, provavelmente agora nas próximas semanas, aquele trecho da Copac até a entrada lá da linha Cotia. Esse é um trecho onde a gente vai conversar então ainda com a empresa, porque ali provavelmente nos dias em que estará em obras teremos que interditar aquele trecho e nós precisamos comunicar as pessoas então para que elas usem rotas alternativas, mas que no momento exato a gente vai estar através das redes sociais aqui informando a nossa população. Justamente, bem importante. Bem, tu falava ali com relação à obra da linha Taquaraçu que já está em andamento. Também, com certeza, o pessoal de casa gostaria de saber como está a situação com relação àquela construção, né, a obra que vai acontecer e já está licitada, inclusive a mesma empresa, né, que irá realizar o trabalho lá na linha Cotia. Como é que está esse processo também? Esse processo da linha Cotia, tanto da linha Cotia quanto do nosso ginásio de esportes, que dependemos da mesma emenda parlamentar, que é uma emenda do deputado Covatti, agora em função de que foi votado o orçamento, que estava atrasado, então lá do governo federal, mas que nós, na visita em Brasília, junto ao deputado, ele nos garantiu que em 30 ou 40 dias estaria fazendo então esse pagamento dessa emenda, e tão logo ele deu o sinal ali que a gente tem o recurso, a gente já vai dar início a essa obra também. Lembrando que essa obra já está licitada, tanto do ginásio de esportes quanto também na linha Cotia, já tem a empresa licitada aguardando o início de obra. Isso, Dilamar, é uma questão só realmente ainda deu atraso no pagamento em função, os deputados atribuem isso da falta de orçamento do governo, né? Então, assim, tão logo que isso esteja resolvido, acreditamos que essa obra se dê início. Muito bem, bem importante também essas colocações, então, que a gente traz aí falando sobre esses importantes assuntos, essas obras que estão em desenvolvimento, também aquelas que já estão concluídas. Bem, falando em desenvolvimento, vamos falar um pouquinho sobre a creche também, que é uma importante conquista do nosso município e que também está nos seus procedimentos licitatórios. Isso, Dilamar, uma demanda antiga, um sonho ainda lá do prefeito Jaime, que ele, por muitas viagens a Brasília, nessa peleia de conseguir uma creche, de querer dar um espaço melhor, para um conforto melhor qualidade para os nossos alunos. No ano passado nós tivemos a notícia então de que a nossa creche iria sair, mas em função da burocracia, de tudo isso, nós ainda não iniciamos, mas ela está em processo final aí, no mês de maio agora deverá ser licitada, e assim que será licitada, tão logo iniciarão as obras, uma obra muito importante, de um valor considerável, uma das maiores obras talvez que a gente vai realizar aqui no nosso município, num valor estimado aí em 3.700.000, claro que com a licitação deverá baixar talvez um pouco esse valor, até pela concorrência que deve existir, mas uma obra muito importante que a gente considera talvez a menina dos olhos, assim, nesse momento aqui da administração. É isso, porque nós também temos, né, lembrando que a nossa escola aqui é da
creche, né, que são ensinos infantil, né, é a Pingo de Gente, também está com o seu local muito já com as suas limitações, não é, vice-prefeito? Isto de Lamarção é uma obra que a gente considera muito importante, além de outras, né, nós, como eu falei no início aqui, que a gente tem uma sequência de obras, temos os asfaltos ainda ali que vai para o Xingu Alto, temos os asfaltos da Cotia, temos asfalto para a linha Santo Antônio, tem várias obras para acontecer ainda no decorrer, que ainda impera um pouquinho na parte burocrática, algumas as licenças ambiental, outras por outro motivo, que ainda não serão possíveis nesse primeiro momento, mas que temos esses recursos garantidos e que essas obras serão executadas. A gente tem um pouco de ansiedade, às vezes, né, de poder realizá-las assim, o mais rápido possível, mas a gente tem que ter paciência, vencer toda a burocracia para no momento certo, então a gente fazer essas obras para que não venha dar problema lá no futuro. Muito bem. Bom, nós temos, assim, dentro da nossa conversa, nossa prosa de hoje com o vice-prefeito Loura, muitos assuntos já abordados e vamos agora falar um pouquinho também com relação às terraplanagens. Aí nós temos todas as atividades que a Secretaria de Obras também desenvolve no decorrer dos dias. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre terraplanagens, as estradas, como é que está esses trabalhos através aí da Secretaria, você que vem acompanhando muito bem isso. Pois é, Dilamar, a gente no início do ano fez uma programação de que a gente iria atacar bastante as estradas aí, em função de que algumas estradas não estão em perfeitas condições. Mas em função das terraplanagens, né, elas tiram bastante tempo. Às vezes uma terraplanagem aí que está prevista para fazer em uma semana, leva aí 15 dias, 20 dias e acaba a gente se enrolando. Os imprevistos, alguns lugares onde deu laje, aí tem detonação, aí tem algumas coisas que demoram um pouco mais, aí é em questão também do tempo, da chuva, então às vezes foge um pouco do nosso controle. Nós recebemos nos últimos dias cobrança, inclusive, de alguns moradores no interior do município, na questão das estradas. Assim, tão logo que a gente conseguisse liberar aí das terraplanagens, são duas novas granjas de suínos, então, que estão sendo terminadas terraplanagem. Aí teremos mais 2 terraplanagens de proprietários que querem investir aqui no nosso município, que a gente sempre deu essa oportunidade. As terraplanagens, a gente nunca cobrou nada dos nossos agricultores, das pessoas que querem investir, o município sempre fez isso. E assim, então, logo terminado, a gente vai avançar nas estradas. Então, nós precisamos dar um suporte agora de patrola, talvez, que não vai ser assim tão resolutivo, vai ser um momento de dar uma melhorada na estrada, mas o projeto de estradas que nós queremos é estradas bem abertas, bem largas, com base sólida, com cascalhamento, com britagem. Esse é o nosso sonho de estrada, é o que nós queremos, é isso que eu e o prefeito temos conversado, de que a gente quer melhorar e avançar muito na questão das estradas do nosso município. Então a gente pede também aos nossos munícipes que tenham mais um pouquinho de paciência, que na hora certa, que for possível, a gente vai melhorar essas estradas onde não estão em perfeitas condições ainda. Justamente, é bem importante também essa sua colocação. Quem acompanha as nossas redes sociais também pode observar que nos últimos dias aí nós realizamos publicação onde que a Secretaria vem também já atacando justamente isso, fazendo alguns trabalhos pontuais e importantes para a melhora, né, circulação dos veículos, enfim, de caminhões, porque hoje a gente tem, como temos aí bastante suinocultura, tem produção de leite, tem grãos, então a gente tem um bom fluxo de máquinas, caminhões, veículos, então acho que tudo isso vem melhorando cada vez mais e muito bem colocado essa questão, essa necessidade e essa vontade de fazer com que as estradas estejam em perfeitas condições o mais breve possível também. Bem, Loura, vamos dando sequência na nossa conversa aí e vamos falar um pouco sobre esse sábado, dia 26, tivemos durante esse período aí que antecedeu essa data do dia 26, o mês de abril como um todo, com muitas atividades realizadas em homenagem ao município de Novo Xingu, em homenagem aos seus 29 anos de emancipação política.
Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse momento e também sobre o baile do município. Muito bem, Dilamar. Vamos falar de festa, então, né? Comemoração do nosso município. Iniciou lá no dia 11, já 11, 12 e 13, com a cavalgada da integração, a terceira cavalgada, um grande sucesso. Parabenizar aqui os organizadores da cavalgada. Mais uma vez, muitos cavaleiros de fora do nosso município, de vários municípios, estiveram aqui prestigiando o nosso município, que tem isso de ser acolhedor, de acolher bem as pessoas que vêm aqui se sentem bem, e mais uma vez foi um sucesso. Essa cavalgada que faz parte, então, de homenagem também ao mês do nosso município, do aniversário do nosso município, pelos 29 anos que ocorreu no dia 16. Tivemos também no dia 15 o teatro Tio Taps, que foi um grande sucesso. A gente até não esperava tanta gente, né? A gente queria que desse um bom número de pessoas, mas não imaginava que desse todo aquele povo, e foi mais uma vez um grande sucesso em público. E com certeza o teatro, muito importante, é cultura, é importante que a gente traga sempre esse tipo de eventos para poder as pessoas do nosso município, por um município mais pequeno que seja, elas terem essa interação de como funciona um teatro, de ter essa questão cultural também aqui no nosso município. E temos, então, hoje à noite, o nosso baile do município. Não tenho dúvida nenhuma que será um grande evento, um grande sucesso. Já temos vários mesaços vendidos, baile de chopp da Brahma, cuca com linguiça, que é tão tradicional aqui no nosso município, e duas grandes bandas, Banda Canecos, que é uma banda de nome... todas as pessoas conhecem, uma grande banda, e temos também a banda Fritz 4, que é nossa, aqui do nosso município, né, Dilamar? Perfeito. Nós temos que valorizar o que nós temos aqui no nosso município. Nós temos aqui no nosso município uma banda muito boa. Durante a Xingu Fest, no ano passado, pessoas de fora que vieram aqui e depois fizeram um comentário, disseram: cara, vocês têm uma das melhores bandas para baile de chopp que eu já vi. Algumas pessoas fizeram esses comentários. Então, às vezes a gente não dá tanto valor para aquelas coisas que a gente tem aqui no nosso município. Mas nós temos aqui sim uma grande banda, e que também estará se apresentando e com certeza animando muito o nosso público que estará aqui. E mais uma vez, o nosso público acolhedor, o nosso município ordeiro, tenho certeza que quem vem aqui vem para se divertir. E dessa vez não será diferente, vão se divertir muito, tomar um chopp, comer uma cuca com linguiça e dançar muito. Tá aí, muito bem. Muito obrigado pela sua participação no informativo. Tem o convite para todo mundo participar. Deixe suas considerações, mais uma vez, para toda a nossa comunidade xinguense regional. Deixar aqui, então, um convite. Hoje à noite, pessoal, não percam essa oportunidade. Uma grande festa, um grande baile aqui no nosso município. Deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a toda a população regional, principalmente a população de Novo Xingu, e a gente volta em outra oportunidade aqui. Bom dia. Isso aí, muito bem, muito obrigado pela sua participação nesse cenário diferente hoje, conversando com o nosso vice-prefeito Lindor. Nós encerramos por aqui o nosso informativo. Um forte abraço a todos e aguardamos vocês. Hoje à noite, a partir das 21h30, grande baile de aniversário do município de Novo Xingu. Forte abraço. Vem aí, o baile do ano. Aniversário do município de Novo Xingu. Sábado, 26 de abril, início 21h30, no Centro Municipal de Eventos. No palco, Super Banda Canecos. Me traz mais um chopp aí. Um chopp geladinho. E ainda, Fritz 4. Frida me pula. E tem mais. Baile só é bom com cuca e linguiça e chopp da Brahma. Dia 26 de abril, baile de aniversário de Novo Xingu. Vem comemorar com a gente. Maiores informações acesse Município de Novo Xingu no Facebook e Instagram.